Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Freedom Talks, o podcast do Instituto Freedom. Eu me chamo Matheus, estou acompanhado aqui da Júlia e hoje estou aqui com as ilustríssimas convidadas Beth Haga e Érica Chara para conversar sobre a importância de uma clínica amarela para nipo-brasileiros, um enfoque étnico-racial. Antes de aprofundarmos nessa conversa, eu quero que as convidadas se apresentem um pouco, falem um pouco sobre elas. Então, gostaria de começar com você, Beth. Oi, muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Júlia, por estar aqui no Freedom Talks. Bom, eu sou psicóloga clínica de orientação junguiana. Eu fiz vários cursos, de especialização, mas os mais importantes aqui nesse momento, principalmente para esse tema que a gente vai abordar, são o trabalho que eu fiz como dissertação de mestrado, que tinha a ver com a questão do estigma, preconceito e estereótipos do nipo brasileiro. E eu fiz depois também, em 2019, um curso de especialização pela Unifesp em saúde mental, interculturalidade e imigração. Que currículo exemplar. Érica, se apresenta também pra gente. Bom, eu sou a Érica, Érica Chara, também sou psicóloga. Também fiz alguns cursos de especialização ou cursos livres, mas eu acho que o que também está mais relacionado ao tema que nós vamos falar hoje, assim, é o meu interesse tanto pela psicologia da saúde quanto pela abordagem junguiana, Então eu sou especialista em psicologia da saúde e eu tenho um aprimoramento em psicologia clínico-institucional na abordagem junguiana e depois eu também fiz um mestrado interdisciplinar em ciências da saúde pela Unifesp. Enfim, são pessoas excelentíssimas para falar sobre esse tema aqui com a gente. E aí, para iniciar essa conversa, que eu acho que é talvez o ponto inicial de tudo, assim, qual é a importância de uma prática clínica voltada aos asiáticos? Porque a gente... E aí, antes de você responder, eu quero só fazer um comentário por cima. É muito comum ver, e eu acho isso incrível, a ideia de trazer a questão da raça para os ambientes clínicos. Enfim, a raça ela sempre está presente ali quando a gente vai fazer recortes de algumas discussões. E aí, quando a gente pensa a questão da raça, é muito comum as pessoas olharem para a população negra ou indígena, o que é ótimo, e a gente acaba deixando de lado um pouco a questão da população amarela. E aí essa pergunta, qual a importância de uma prática clínica voltada aos asiáticos, vai ser o nosso pontapé inicial para a gente entender e estender mais essa temática. Então, gostaria que vocês começassem respondendo ela. Eu achei legal isso que você colocou, Matheus, porque realmente, infelizmente, os asiáticos, eles não são vistos, a partir das suas especificidades. Eles ficam num espaço intermediário entre brancos e pretos e, às vezes, entre os indígenas também, Então, eu acho que, assim, a clínica voltada para os asiáticos é muito importante no sentido da gente poder ter um olhar que não seja estereotipado, que a gente não caia em preconceitos, tipo aquelas bobagens que a gente sempre ouviu falar que japonês é tudo igual, Mate um japonês para entrar na faculdade, não sei se isso é esse eu nunca corrente, ouvi, ainda nunca ouviu, isso é mais talvez da minha época, Mas era um pouco isso, porque é como se todos os, principalmente japoneses aqui no Brasil, que somos mais numerosos, fossem todos inteligentes e que necessariamente eles entravam nas universidades públicas e roubavam as vagas dos outros. Então essa fala era muito recorrente, ou seja, tem uma ponta de racismo aí, só que a gente não se dá conta de que existe racismo aí também. Essas conversas têm sido muito mais recentes. Felizmente, por um lado, a gente teve aí, eu não sei se está tendo ainda, depois da pandemia, o processo da globalização, a gente teve uma mobilidade muito grande, humana, no planeta inteiro, e dessa maneira a gente acho que está precisando olhar mais para as questões de diversidade, não só raciais, mas também de gênero, Acho que é muito importante a gente olhar para isso, porque assim, além disso, o que tem? Quando a gente fala em pretos,
a gente fala em afrodescendentes, mas a gente não pode esquecer que a África é múltipla, né? São mais de 50 países. Gigantesco continente, sim, né? São várias culturas diferentes, línguas diferentes, e a Ásia não é muito diferente, né? A Ásia também ocupa mais outro terço, né, do planeta, e são muitas etnias também. E, enfim, essas diferenças culturais é que também ajudam a formar a personalidade das pessoas dessas origens, né? Então, fazer uma clínica voltada, né, preocupada com essas origens, acho que é muito importante para a gente trabalhar melhor, vamos dizer assim. Com certeza. Eu acho que é isso mesmo, concordo com tudo que a Beth disse, assim, né? Acho que tem particularidades dessa etnia, né? Ou das diversas etnias que não eram consideradas até então, né? Eu acho que com a globalização, com a possibilidade das pessoas estarem em diferentes espaços da Terra, assim, né? Pode-se reconhecer o outro, pode-se conhecer o outro, né? E falar sobre esse outro, esse diferente, né? Acho que é muito importante a gente considerar essas diferenças, essas especificidades, né? Nós não somos uma população igual, homogênea, né? Com as mesmas características, com as mesmas influências, né? E acho que agora tem acontecido mais esse estudo, essa consideração disso. E aí, pensando nisso que vocês trazem, que realmente é um estigma que colocam, né? Tudo igual, enfim. Acredito que em algum momento a questão de não se compreender deve passar pelo processo. Todo mundo, né? Em algum momento não se compreende e leva isso pra clínica. Se a pessoa faz uma análise, um acompanhamento psicoterapêutico. E aí, pensando nisso, quais são as distinções que a gente consegue falar entre os asiáticos marrons e amarelos e por que isso é importante para a prática clínica? Que a gente está pensando um pouco da subjetividade, né? Como que aquela pessoa está se construindo, como que os outros veem ela e como ela se fala, né? Porque, de repente, você tem um mundo falando que você é isso ou aquilo, e aí você cresce ouvindo isso, então você acaba se perdendo, né? E você não consegue se encontrar nesse meio termo. E, enfim, gostaria de saber um pouco se a gente consegue entender um pouquinho dessa diferença entre os asiáticos marrons e os amarelos. E por que isso é importante na prática clínica, mas também queria que vocês falassem como isso chega, se possível, né? A Beth estava falando agora há pouco, né? Que na África são diversas etnias, né? E transpondo isso para a Ásia ocupa um território muito grande, né, da superfície terrestre, é 1/3 do território da superfície terrestre, então é formado por diversos países, diferentes grupos étnicos, né, então são localidades diferentes que esses países ocupam, clima diferente, flora, fauna diferente, cada país, cada grupo étnico que estão nesses lugares tem uma cultura, uma história, tradição, crenças, religiões, né? O idioma que se fala nesses lugares, né? É muito diverso, né? E isso vai influenciar no modo de ser dessas pessoas, né? No modo com que elas vivem, com que elas sobrevivem, né? E nos significados que elas vão dando para as práticas do dia a dia. Perdi. Mas essa diferenciação entre marrons e amarelos também tem a ver com a cor da pele, né? Os amarelos são aqueles que são, sei lá, de uma ascendência mais direta, talvez, dos mongóis, né? E os marrons são aqueles que são mais morenos e que tem uma mistura que não se sabe direito de onde que vem, né? Pode ter vindo da África diretamente ou não, né? Isso a gente não tem muito, como é que fala? A gente não tem o conhecimento histórico também para a gente poder falar isso com propriedade nesse momento, né? Mas acho que é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção, porque assim, isso também faz diferença, né? Isso também faz parte do que aquela pessoa é. E assim, dentre os asiáticos também, claro, existe, né, preconceito, existe racismo, e que essas diferenças elas vão permear, né? Permear as relações. Sim, exatamente. Sim, né? E aí, pensando agora no Brasil, na questão imigratória, enfim, qual que é a importância de reconhecer e diferenciar essas nuances que você mesma apontou, Beth, dentro da própria comunidade? Qual que é? Eu acho que assim, a questão
não sei, eu penso que a questão talvez não seja tanto a gente conseguir conhecer todas as possibilidades de, então ele é de um grupo étnico A, ou B, ou C. Acho que é impossível, né? São muitos países, muitas culturas. Acho que a questão não seria tanto essa, assim. Não sei, eu penso que seria muito mais a gente saber que tem uma diversidade, né? Ele pode falar que ele é da Ásia, mas é da Ásia de onde, né? Pertencente a que cultura, que religião que você segue, que idioma que você fala, como que isso influenciou no seu desenvolvimento. Então, é poder saber que existe a diversidade e estar disponível para escutar esse outro a partir de como ele conta a história dele. Né? Não necessariamente a gente ter isso pronto, né? Mas a gente estar disponível para conhecer isso. Sim, sim. E nesse sentido é assim, não sei se mais para frente a gente vai falar melhor sobre isso, provavelmente sim. Mas é assim, por que a gente está falando mais dos nipo-brasileiros? Primeiro porque tem a ver com as nossas próprias origens, né? Nós somos descendentes de japoneses, né? Então, acho que assim, isso de alguma forma facilita para a gente esse acesso a esse conhecimento também. Né? Não que a gente tenha muito conhecimento, porque a gente teve que, né? A gente está fazendo grupos de estudo aqui entre nós duas, para meio que conhecer um pouco melhor, porque a nossa educação ela é eurocêntrica. Sim. Né? Então, a gente tem muito pouco conhecimento, né? Sobre o que é a Ásia, quem são os asiáticos, como é que isso é, porque não necessariamente as nossas famílias vão trazer isso, até porque assim, o processo de imigração, ele tem todo um, vamos dizer, um percurso histórico também, né? E que dependendo do que estava acontecendo no mundo, naquele momento, isso também vai temperar as formas como a gente se manifesta enquanto pessoas, né? Então, por exemplo, no caso do... Vou falar assim da minha família especificamente, que os meus avós vieram no comecinho do século XX, década de 20, 30 mais ou menos, né? E aí o que acontece? Eles pegaram a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão era inimigo junto com a Itália e a Alemanha. Então o que aconteceu? Os japoneses aqui, eles foram também proibidos, né, de terem os livros, de terem as suas religiões, né? Muito pouca gente sabe, mas a gente teve um episódio de confinamento em campo de concentração no Pará, né? E, enfim, essas coisas vão também fazendo com que a transmissão cultural ela foi interrompida ali. Ela vai se perdendo coisas, né? A cultura vai se reconstruindo e ao mesmo tempo muita coisa vai ficando para trás. E tem todo o processo de culturalização que, né, também vai temperando, né? O modo como Gostei a gente... da palavra, temperar, você vai adicionando mais camada de sabor. Né? De como que a gente vai lidando com isso enquanto pessoas, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente, mas que assim, são alguns detalhes que às vezes a gente não pega. Então eu vou me usar de novo como exemplo. Mas assim, muito tardiamente, eu já fazia terapia faz tempo, acho que já era, né, psicóloga também, que eu fui me tocar que quando eu contava sonhos para, né, o meu terapeuta ou minha terapeuta da época, eu não me preocupava em falar se a pessoa era amarela ou não. Né? Ficava evidente quando assim, eu sonhei com meu pai, sonhei com uma tia, sonhei, né? Isso parece que tá claro ali, mas de repente, eu sonhei com um homem. Nem eu me preocupava em dizer se aquele homem era branco ou se era preto, ou se que ele era, e nem o meu terapeuta ou minha terapeuta se preocupava em perguntar, né? E a coisa ia batido. E um belo dia eu estava ali meio de bobeira e pensei, nossa, isso deve fazer diferença. Né? Tava de bobeira não, já estava estudando essas coisas, né? E aí eu pensei nisso, faz diferença, né? De como que a gente vai entender aquela figura, né, que apareceu no sonho, sendo ela amarela ou não, dependendo do sonhador, que são todas aquelas coisas que a gente aprende, né, quando a gente vai trabalhar com sonhos. E a gente vê, né, pelo menos na nossa formação de psicologia, a gente não vê algo voltado a questões de gênero ou questão de racialidade, principalmente amarela. Então a gente não vê algo voltado. Então, até aproveitando esse gancho, eu vou puxar uma pergunta para vocês, que é como essa falta de pesquisa ela acaba impactando nesse manejo, né, da prática clínica, e como essa falta de pesquisa e até a falta desses assuntos relacionados na própria faculdade, na formação, como que eles acabam impactando, né, ali no momento que você está atendendo, você está tendo esse manejo clínico, essa prática.
É um pouco isso que a Beth disse, né? A gente ainda tem uma formação muito eurocêntrica, né? E etnocêntrica, né? Acho que tem uma visão... A gente é muito ainda formado com teóricos ocidentais, Sim. né? Muitos da Europa, muitos dos Estados Unidos. Né? Aquela construção do homem universal, né? É, que é o homem isso, europeu, isso. branco, em cima de tudo e o resto lutando por migalhas. Como se aquela... todas as pessoas fossem iguais, né? Exatamente. Assim, uma teoria única para explicar todas as situações, assim. Exatamente. Você trouxe, a gente tem no continente asiático uma culturalidade gigantesca. Como que uma coisa vai dar conta De tudo. dessa pluralidade. Engloba tudo, não engloba. A gente Não sabe engloba, que acaba não exatamente. englobando. A gente tá falando do asiático, mas é isso, né? Tem os africanos, Sim, né? exatamente. Tem uma diversidade. E os indígenas, né? Os Que esses também indígenas. são apagados, né? Sim. E daí é isso, assim, né? Você estava falando do quanto que isso não tem muito na nossa formação. Acho que isso dificulta com que a gente fique mais atento a essas questões quando a gente faz a prática, né? Quando a gente está na prática, independente do lugar da prática, né? Na saúde, em qualquer lugar. Né? A gente talvez não fique tão Não se tão apegue sensível a a isso. isso, né? Tão observador em relação a isso. Ou quando a pessoa nos traz isso, não dá tanto valor a essa questão, né? E isso vai influenciar o manejo, né? Se você não está valorizando aquilo que ele está te falando sobre a história dele, sobre a identidade dele, né? Vai influenciar como você vai manejar, como vocês vão refletir sobre aquela questão, né? Sim. E no processo psicoterapêutico como um todo, Então, tem isso, né, que a Erika está falando, mas acho que tem também algumas coisas que eu vou puxar a brasa para nossa sardinha aqui, né, da psicologia analítica, que é meio que assim, estudos até existem em outras áreas, tipo psicologia social, antropologia, ou mesmo história, né, e que, assim, principalmente a psicologia social, ela está voltada, né, ela está atenta a essa questão da diversidade, a questão dos grupos raciais, né? Então isso é trabalhado de um outro jeito muito diferente, né? Enquanto que na psicologia analítica a gente está comendo bola, eu acho, né? No meu entender, porque assim, meio recentemente, eu vou dizer, porque não foi o Jung, né? Mas meio recentemente a gente tem aí os conceitos e as noções de inconsciente cultural, de complexos culturais, né? E que eu acho que assim, eu mesma demorei muito para entender, eu não sei se eu entendo hoje, né, o que seria o complexo cultural, mas eu entendo que é uma camada também, sabe, do inconsciente, né, uma camada de complexos ali específicos das culturas de origem dos indivíduos, né, então assim, ao mesmo tempo que é coletivo, é individual, né, e eu acho que a gente precisaria abrir esse caminho de, sabe, prestar mais atenção de um jeito talvez focado, e eu acho que só dá pra gente fazer em pedaços, né? Como eu falei, né? Nós como nipodescendentes, né? A gente, não é que a gente vai só poder atender nipodescendentes ou que o psicólogo que vai atender o nipodescendente tenha que ser também, né? Mas eu acho que assim, isso é facilitador em alguns aspectos, né? Mas pode também levar a gente ao mesmo ponto obscuro, na medida em que, né, a gente tem lá um referencial em comum com o paciente e que aquilo pode levar a gente para um lugar de escuridão também, né, de falta de visão. Sim. A Erika falou um ponto sobre a questão dessa lacuna, né, na formação e também a falta de sensibilidade, né, pro tema. Se eu não tenho sensibilidade, por que eu vou chegar a pensar? O que me fez lembrar quando você falou, se eu tô sonhando e aí se eu não trago como esse homem me apareceu no sonho, quer dizer, né, qual a sensibilidade que eu tô tendo? Me faz lembrar da minha formação em filosofia, que a filosofia japonesa, ela era vista assim como uma coisa muito distante. Não, isso aqui é uma coisa muito místico, sabe? Não diz Exótico, muito, né? Exótico. A filosofia mesmo tá lá na Grécia. A filosofia é Hegel, é alemã, sabe? E aí esse apagamento assim também. Mas espera lá, tem uma forma de pensar aqui, tem uma expressão do pensamento aqui completamente diferente dessa que a gente eurocêntrica, né? E que vale a pena também dar uma olhada. Tem um saber ali falando sobre, né? Tem um povo falando sobre o seu próprio saber. Acho que essa lacuna, ela tá presente aí, trazendo um pouquinho da Filô em muitas formações, porque é isso, a falta de sensibilidade faz com que a gente não tenha o olhar, né, diferenciado. Sim. E a sensibilidade para se aprofundar ou se interessar por aquilo.
Não valorize as diferenças. Para Exatamente. entender, né? Para entender, porque realmente, né, pertencendo a culturas diferentes, a gente tem uma dificuldade de entendimento, sim. Né? Isso a gente precisa reconhecer e meio que não é tentar correr atrás do prejuízo, mas de alguma forma respeitar que isso existe, né? E tentar ver como é que a gente maneja. Exatamente. E até falando um pouco desse contexto histórico e cultural da imigração japonesa aqui no Brasil, vocês com certeza vão poder falar um pouquinho melhor, de que forma os traumas, as memórias e a história dessa migração, elas acabam impactando o indivíduo e as suas necessidades psicoterapêuticas. Eu acho que essas vivências, né, como os fatos históricos, as vivências que os japoneses, os descendentes tiveram, um pouco do que a gente disse agora há pouco, assim, eles vão influenciar na forma com que você se relaciona com a cultura, né? Se você vai poder estar mais em contato com essa cultura, menos em contato, se você vai ter um contato, mas é conflituoso por causa de questões que foram vivenciadas, né? Então, tanto dos japoneses, acho que traz esse conflito, mas também para como isso é passado para as próximas gerações, né? Traz repercute, né, na forma com que você lida com isso. E essa repercussão muitas vezes é inconsciente, né? Porque a coisa é vivida, não é conversada e não é falada, até porque, assim, a própria cultura nipônica, ela é pouco falante, né? Ela não é eloquente, ela não é verborrágica, né? Tem um outro tipo de estrutura de narrativa, né, que, né, traz isso como um fenômeno também, né? De como que a gente aqui no Brasil, sendo descendente de japoneses, como que a gente lida com essas coisas, porque antes mesmo, né, da gente ter essa noção de complexos culturais, de inconsciente cultural, tem um livro do Jung que é o Civilização em Transição, que ele fala já ali, eu não tenho certeza exatamente se foi numa das viagens que ele fez para os Estados Unidos, e que ele acho que estava num jantar e que ele foi olhando as pessoas ali, e aí eu não tenho certeza, posso falar uma bobagem, mas eu vou de memória, né? Que ele falava sobre uma pessoa norte-americana ou estadunidense, que eu acho melhor do que norte-americano, um estadunidense lá de origem irlandesa, que o Jung olhava para essa pessoa, mas ele via o indígena, né? O cara do povo originário, ele escreve ali nesse trecho em que é como se a alma dos habitantes locais permeasse a alma daquele cidadão que veio de fora e que estava ali, né? Então, de uma certa maneira, nós também passamos por esse fenômeno, porque seja lá como for, é muito frequente, até pelas pesquisas que eu acabei fazendo, né, por causa do mestrado, e antes eu fiz também uma especialização, né, com essa temática, que eu fiz entrevistas, né, com pessoas de origem japonesa, em que a coisa vem meio que de um jeito engraçado, que parece que eu não sei como é que eu vou verbalizar isso. As coisas vêm num lugar muito do inconsciente sendo atuado, e que as pessoas, assim, tem algumas pessoas que se sentem mal por serem hipodescendentes porque elas não pertencem àquela, vamos dizer, aquela categoria hegemônica, né? E, portanto, isso vai dando uma série de características para aquilo que eu sou. Né? Então eu não estou dentro do padrão, né? Do estereótipo criado. Do estereótipo criado. Então tem tudo isso que acaba afetando também essas pessoas, né? Nós todos, acho. E né? eu acho que fazer um comentário, uma complementação, que eu acho que vai um pouco nessa linha. Quando a gente tá falando, né, do homem universal europeu, e aí quando a gente olha para quem é diferente, né, quem é o outro, né, em relação a esse universal, fica muito evidente que sempre tem esse processo de perda, né, na construção de si e de não se ver. Eu lembro que algumas pessoas, né, há um tempo atrás na internet, estavam assim, eu não me sinto, e eram pessoas de pele negra, eu não me sinto pertencente porque XPTO, ou, sim, sabe? E aí, essa relação mesmo de esquecimento de si,
porque tem um estereótipo criado e não conseguir se ver, ou achar que tá muito distante, né? Acho que tem essa perda e essa reconstrução que vai permeando, como você bem colocou. E aí eu sinto porque é realmente uma intuição, tem um documento científico afirmando. Eu acho que todo aquele, ou todo quem aquele que é o outro em relação àquele universal, vai se sentir assim em algum momento, né? E aí eu acho que perpassa muitas questões, desde da sexualidade até a sua subjetividade ali, em relação à sua origem. E se identificar também, né? Como você acaba se identificando. Eu achei interessante você falar essa questão dessas perdas, né, Matheus? Tiveram vários, né, acontecimentos históricos que ajudaram, acho que essas perdas na cultura dos japoneses que migraram para o Brasil, né? Que acho que foi levando a essa relação conflituosa com a cultura, né? Então, no começo da migração acontecia aqui no Brasil uma política de branqueamento da população, né? Tinha acabado de começar esse movimento. Teve um outro movimento aqui também que não foi restrito aos japoneses, mas incluía eles, né? Que se chamava Perigo Amarelo, que viam os japoneses ou os asiáticos amarelos, né? No geral, como uma ameaça ao mundo ocidental, né? E isso durou assim muitos anos, né? Do começo da migração, em 1908 até 1934. Depois teve a guerra, né? A Segunda Guerra, né? Que teve também uma quebra da relação do Brasil com o Japão, pararam as migrações, parou esse contato com o país, né? Depois teve o Estado Novo, né? Que também teve um autoritarismo, né? Uma centralização do poder. E no Estado Novo, assim, foi um período em que foi muito coibido a manutenção da cultura, né? Então, não se podia falar em japonês, não se podia ter livros, não se podia fazer reverência ao imperador, não se podia fazer aglomerações de japoneses ou descendentes. Então, foi uma proibição de uma parte de quem você é, né? Você não pode ser esta parte sua, você está proibido. Proibição à existência, né? Esqueça essa sua parte, você tem que ser apenas essa, porque você está em outro lugar, porque eu quero, porque, sabe, muitos... Porque você precisa se encaixar. Exatamente. Você precisa se colocar dentro de algo que esperam de você, né? E isso acho que levou um pouco do que eu tava falando, essa questão desse conflito com a cultura, né? Então eu preciso me adaptar, mas eu também tenho essa base cultural, como que eu dialogo isso dentro de mim e como que eu repasso isso para as próximas gerações, né? Que é um pouco isso que a Beth estava falando, que os japoneses geralmente é um grupo que pouco fala, muitas coisas não são explicadas, né? Então, muitas coisas são sentidas ou se aparecem nas atitudes, mas não fica claro, né? E acho que isso repercute nas próximas gerações da forma com que ela assimila essa cultura ou da forma com que ela recebe essa cultura, né? Às vezes recebe pouco, ou às vezes recebe, né, de uma forma também com ambiguidades, porque as gerações anteriores viveram essas ambiguidades, né? Isso me faz lembrar uma palestra, acho que até comentei uma vez com a Beth, uma palestra que eu fui há pouco tempo, que falava um pouco também, né, da cultura japonesa, e esse palestrante, ele trabalha muito esse tema, e ele falou que teve um dia que ele foi fazer uma palestra num lugar, e ele surpreendeu com o número de jovens descendentes. Ele não imaginou que teriam tantos jovens, né? E quando ele teve até que mudar de lugar, porque eram muitas pessoas, o espaço não comportava. E quando ele ficou interessado e perguntou para essas pessoas, nossa, mas por que vocês estão aqui, né? O que trouxe vocês aqui? Eles falaram isso, né? Eu estou buscando a minha identidade, né? Eu não tive tanto contato com a cultura, ou eu não sei por que isso acontece, né? Não foi me passado, mas isso faz parte de mim. E eu vim aqui para escutar um pouco você e entender um pouco o que é isso. Então, acho que essas perdas têm uma tentativa de recuperação um pouco dessas perdas. E só um detalhe, esse palestrante não é asiático, né? Não é asiático. Mas é um estudioso, né, dessa temática. Dessa temática. Interessante, isso é ótimo. Mas eu acho que tem um movimento geracional, e aí não querendo fazer essa cisão, porque eu acho que dividir é menos interessante, pelo menos pra mim, do meu modo de pensar. Tem essa questão geracional,
os mais novos ou essa galera mais recente tá vindo com essa bandeira de assim, eu vou levantar quem eu sou a partir da minha origem, essa origem entre aspas, porque é aquilo que a gente tava conversando anteriormente, né? Eu não preciso necessariamente saber da onde veio, mas da onde parto. Eu acho que da onde parto é mais interessante. Dessa minha origem e de quem eu sou a partir disso que estou sendo criado. E isso é bem interessante. Eu vou fazer um paralelo também com outras comunidades que eu acho que super vale a pena. A comunidade negra também tem esse movimento muito interessante que, de alguma forma, recai num lugar de empoderamento. Que eu acho que é o lado B, talvez o lado A. Vamos jogar no lado A. É o lado A da situação toda, né? De você ir se buscar. Acho que esse empoderamento de assim... empoderamento de autoafirmação, né? Que, enfim, é super interessante. Mas essa questão de origem, que você está falando, Matheus, eu acho que assim, é muito injusto para os povos, para as pessoas de origem negra, né? Porque de onde eles vieram? Não se sabe, isso se perdeu, eles foram arrastados, trazidos à força, né? E não se sabe de onde, né? E tanto que assim, é um fenômeno aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, em que eles começaram a aprender tanto o português como o inglês para se comunicarem entre si, porque era a língua comum, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que aí é o lado A de você ter essa perca da origem, né? Sim, essa perda. Que é assim, aquilo se perdeu e assim, parece até algo... Biblioteca de Alexandria não existe mais, você acabou e aí você precisa se reconstruir a partir de fragmentos, né? E aí vem da oralidade, dos costumes, né? Que já tá vindo meio que fragmentado, traumatizado, né? Então você tá reconstruindo em cima... Vem incompleto também, vem sem as referências originais. Isso, né? cheio de lacunas. E a gente estava, né, conversando aqui da questão cultural e tem uma pergunta que eu acho muito importante, que é sobre as abordagens transcultural e intercultural na psicologia. Então, primeiro, qual que é a diferença da abordagem transcultural e da intercultural e como ambas podem ser aplicadas para trabalhar com os NIPOs brasileiros? Tá. Na verdade, eu não sei se tem diferença, né? Elas podem ser utilizadas como sinônimos, tanto transcultural como intercultural, né? Que são formas diferentes de falar sobre uma mesma coisa, de algum jeito, né? Claro que se a gente for na origem da palavra vai ter diferenças, tá? Mas assim, na prática é bem diferente. O que a gente tem? A chamada psicologia intercultural, ela tem esse nome, ela surgiu mais ou menos na década de 60, quando começou-se a ter essa consciência da questão, né, da formação psicológica ser eurocêntrica, etnocêntrica, e as pessoas começaram a ter esse olhar, né? Então, assim, aqui no Brasil, os pioneiros da abordagem intercultural, essas pessoas estão vinculadas tanto à USP como à PUC, né? Eu, pessoalmente, tive contato com a Silvia Dantas, que é um dos nomes de referência nessa área, em que ela, assim, na época, ela estava fazendo pós-doc lá na USP, e aí, como projeto do pós-doc, ela começou ali, e eu acho que existe até hoje, atendimento a migrantes de origens diversas, né, migrantes e seus descendentes, né. No DSM-5 existe uma entrevista de formulação cultural, que é uma ferramenta que avalia o impacto das origens culturais da pessoa nos seus problemas atuais, né? Então, assim, ultimamente tem sido pensado, né, no indivíduo, nas pessoas, sob esse enfoque, né, na importância da cultura, impactando a forma como aquela pessoa vai lidar ou não com a vida, né? Bom, no caso, né, do trabalho com os nipodescendentes, eu acho que essa abordagem ela vai ajudando também a gente a compreender melhor tudo isso que a gente já está conversando, né, a respeito dessa trajetória toda, né, que é muito importante, né? Eu, pelo menos assim, na minha formação clínica, eu acho muito importante, sim, a gente olhar o desenvolvimento psíquico daquela pessoa. Então, eu, por exemplo, não consigo quando chega um paciente novo, não perguntar as coisas que ele sabe sobre a origem dele, sabe? Quem são os pais,
né? Como que foi o parto, como que nasceu, o que sabe, o que não sabe. E aí tem gente que às vezes, não, eu preciso perguntar. Aí eu falo, não precisa perguntar. Né? Eu quero saber o que você sabe. Porque acho que isso também já é vamos dizer assim, é um marcador, né, de o que é que foi contado para aquela pessoa, o que é que chegou, ou o que ela tem de memória, né? Que isso vai, de alguma forma, refletir também nas problemáticas que essa pessoa tem. Né? Então, da mesma maneira, eu acho que a gente entendendo que, claro que o anônimo, né, nipodescendente ou asiático, ele vai também estar trazendo uma série de coisas, inclusive isso, o que não sabe a respeito, né, do seu passado ou da ancestralidade, né? Então, eu acho que tem esse lugar aí, né? E tem uma expressão que eu acho muito interessante, que é trazida até por uma psicanalista, que é Sueli Ronick, que é descolonizar o inconsciente, né? Então, da mesma maneira que ela fala em descolonizar o inconsciente, a gente precisa também descolonizar a clínica, né? Tirar esse referencial estritamente eurocêntrico, né? Parar de olhar os diferentes como exóticos ou muito esquisitos ou doentes, né? Enfim. E aí tem uma coisa que eu gosto de contar, assim, daqui a pouco vai virar, como é que chama? Carne de vaca, né? Não sei qual o nome. Mas é assim, quando eu estava fazendo o curso lá de especialização, né, em saúde mental, interculturalidade e imigração, eu soube de uma história muito terrível, que assim, um homem negro, ele foi encontrado ali na região central do Brasil, ali tipo, sei lá, se era Goiás, eu não lembro mais, Mato Grosso, por ali. Ele estava numa zona rural, né, uma zona... Não era cidade, né? Não era na área urbana. Ele estava assim perto do rio, estava nu, estava completamente nu e desesperado, e ele falava, gesticulava, e aí foram acudir esse homem e as pessoas não entendiam o que ele falava. Então, tipo, tá tendo um surto, né? Acolheram, mas começaram a medicar, fizeram um monte de coisa, não sei o que. Ele ficou lá não sei quanto tempo, né? Ficou internado, inclusive, sendo tratado, mas sem saberem, né, direito diagnóstico e tal. E aí alguma pessoa, ele estava sendo tratado não sei se era um posto de saúde, era algum lugar, né? E veio uma pessoa que estava sendo transferida de um outro lugar e que ela começou a ouvir o homem falando uma hora, e ela falou, isso me lembra o crioulo haitiano. Aí que as pessoas se tocaram, deve ser, né, um haitiano, porque a gente teve, né, o terremoto e as pessoas se espalharam pelo mundo, inclusive aqui pelo Brasil, e é isso. Só que assim, tinha passado muito tempo, ele tinha sido medicado com sabe-se lá o quê. Então assim, se originalmente ele não tinha um transtorno psiquiátrico, naquele momento ele já tinha, né? Mas foi isso, foi a falta de compreensão. Era um homem que falava coisas que ninguém entendia e que, sei lá, uma pessoa num surto está falando marciano e a gente não sabe, né? Então eu acho que tem essas coisas que mostram pra gente a importância da gente conhecer, né? E como a Érica falou, né, antes, não é que a gente precise conhecer necessariamente antecipadamente, mas é tipo assim, se a gente recebe um paciente no consultório da gente, né, se a gente não sabe nada, sei lá, de repente eu estou atendendo uma pessoa de origem coreana, não sei nada sobre a Coreia, não sei nada sobre a história da Coreia, mas eu tenho que ir atrás, né? Preciso pesquisar por que tem duas Coreias, o que aconteceu, né? Tem treta entre Coreia e Japão, tá? Quais são os reflexos disso, né? Então essas coisas a gente precisa ir atrás, né? Não precisa, como eu falei, saber por antecedência. Fazer um mestrado sobre. Não, porque é muita coisa, a gente não dá conta dessa diversidade que a gente tem de coisas. Sim. Né? Então... Mas eu acho que também faz parte ali do profissional, né? Poder pesquisar sobre, né, para poder melhor fazer esse manejo clínico. Sim. Né? E você acabou citando vários nomes importantes, eu vi, né, que contribuíram, e eu queria saber um pouquinho, eu não sei falar o nome dele, mas eu vi que tem um livrinho ali. Hayao Kawai? Isso. Abaixo, eu queria saber um pouquinho das contribuições e pro entendimento da psicologia em contextos étnicos culturais. Então, felizmente a gente teve, né, essa tradução aqui da psique japonesa, mas eu vou falar um pouquinho dele, deixa eu ver aqui que eu fiz uma colazinha. Bom, Hayao Kawai, infelizmente ele já é falecido, ele nasceu em 1928 e faleceu em 2007. Ele foi um psicólogo clínico,
ele foi professor honorário na Universidade de Kyoto, no Japão. Ele era um grande pesquisador, tanto da literatura japonesa como, né, a literatura infantil do Japão. Ele estudava os livros ilustrados, mas que são os mangás, né, vamos dizer assim, sobre a mitologia, o folclore, música, peças musicais, né. E assim, ele se formou muito cedo. Foi em 1952, ele tinha 24 anos na época. Ele se graduou no Departamento de Ciências da Universidade de Kyoto, né? Aí eu não sei, a Érica não sei se sabe disso também, mas eu acho que, de alguma forma, nessa época, talvez não existisse psicologia lá no Japão, né? Existia ciências, né? Uma coisa mais geral. E aí ele foi estudar nos Estados Unidos lá, porque ele já tinha interesse em estudar psicologia, e ele teve que buscar fora, né? E aí ele foi lá para os Estados Unidos, e mais tarde, uns quase 10 anos depois, ele foi para o Instituto Jung, lá em Zurique, e ele foi o primeiro japonês a se formar como analista, né? E lá no Japão, ele acabou fundando a Associação de Terapia de Sunplay e a Sociedade de Psicólogos Clínicos, né? Então, de uma certa forma, ele foi meio que formalizando algo que talvez existisse assim pontualmente em alguns lugares, né, que ele foi criando tudo isso. E a partir de 1982, já mais maduro, né, ele tinha lá seus 50 e poucos anos, ele participou dos encontros de Eranos, que era, né, perto de Ascona, lá na Suíça, né, que Jung também, né, esteve lá presente, e enfim. Bom, como ele começou a formação dele em 61, então provavelmente ele não deve ter chegado a conhecer o Jung, né? Bom, a principal contribuição dele, eu acho que são... como é que eu posso dizer isso? Ele não traz aqui, eu não sei se vocês já leram, se vocês... Nunca tive a oportunidade de ler. Não, tá. Mas assim, ele faz aqui, né, um apanhado de contos de fadas japoneses, mas ao mesmo tempo ele vai traçando paralelos, né, com os contos europeus. Né, ele vai levantando temas que existem nos contos e ele vai meio que fazendo um comparativo. Agora, assim, eu gostaria que alguém não asiático, não japonês, lesse, né, para poder fazer uma interlocução a respeito disso, porque assim, às vezes me dá uma impressão assim, de que eu não estou entendendo isso aqui direito. Sabe? Tá aqui, tá escrito, tá muito bem escrito, mas parece que eu não estou entendendo, tá faltando alguma coisa para eu entender. Que é assim, embora ele tenha escrito isso aqui em inglês, e do inglês que foi traduzido para o português, ele escreveu em japonês. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Existe um jeito de pensar japonês que é diferente. É uma estrutura de pensamento diferente, né? Eu recentemente eu até vi, eu não vou lembrar, né, do autor, mas tem um linguista que ele fala, né, de que a língua faz com que a gente pense diferente, a linguagem, a língua falada, né, ela expressa pensamentos diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que é isso que me dá essa sensação de estranhamento. Primeiro, eu não sei ler japonês, sou totalmente analfabeta, né, e eu acho que é complexo, é muito complexo a forma deles pensarem, que é diferente, né, eu digo eles porque eu me considero brasileira assim, né, nesse sentido de formação enquanto pessoa, né? Então assim, tem um monte de coisas que eu fico sem entender muito bem, muito claramente, mas mesmo assim eu acho que ele está trazendo aqui esse diálogo, né, entre Ocidente e Oriente, né? Eu acho que a gente precisa talvez se aprofundar nos estudos que o Jung já fazia, né, sobre essas questões orientais, embora ele tivesse mais acesso, ou pelo menos na época dele, mais acesso ao material chinês, não japonês, né? Que também não são iguais, mas que, né, existe alguma coisa em comum ali, né? E especialmente assim, tem um outro livro aqui dele, esse daqui não tem em português não, né? Ele traz algumas coisas um pouco mais, não sei se mais aprofundadas, que ele traz aqui uma certa estrutura da psique. Não sei se é bem isso, mas é que ele vai fazendo uma análise dos deuses, né? E aí ele fala em uma espécie de um tripé, né? Não só a polarização bem e mal, mas é como se existisse
ou ele afirma, né, que existe um centro ali vazio no meio, entre um e outro. Então a coisa não funciona só numa polarização, tem um papel desse terceiro elemento, que na verdade ele é central, né, e que existe uma importância, e que é essa parte que vem um não entendimento meu enquanto ocidental, né, de que eu queria saber um pouco mais e um pouco melhor. Né? E embora, então, né, mesmo nesses escritos, ele não, talvez por esse escrever em japonês, entre aspas, ele não explicite muitas coisas, mas eu acho que a própria vivência dele como japonês que saiu do Japão para ir para o Ocidente, buscar conhecimento lá e voltar, eu acho que isso já faz uma... Como é que eu posso falar? Já ajuda a gente a tentar estabelecer essa ponte, que de alguma forma, embora a gente tenha essas ancestralidade, né, também, algumas coisas foram meio destruídas pelo meio do caminho que a gente não sabe mais reconstruir, né? Eu não sei se ele vai ajudar a reconstruir, mas ele vai ajudar a construir uma outra coisa, talvez, né? É um terceiro elemento aí, né? Interessantíssimo. Tem um fato que eu acho interessante, né, sobre o Hayao Kawai, que ele se formou no Japão e ele foi para os Estados Unidos em busca da psicologia ocidental, né? Mas é o que tinha, né? Mas ele repudiava também a tradição japonesa. Sim. Ele não valorizava. Sim. E foi nesse processo de formação de ir para o Ocidente que os analistas ocidentais falaram, não, acho que você precisa valorizar essa sua cultura, as suas tradições. E ele se reencontrou, né, daí com o lugar de onde ele vinha, né? E conseguiu fazer essas transposições, conseguiu fazer esses escritos, né? Então, acho assim... Interessantíssimo. Sim, legal. Talvez seja esse o centro, né? Precisou abrir mão, voltar a pegar e falar, e ressignificar, né? Não sei se é exatamente isso, eu nunca li. Mas eu acho que... de uma certa forma eu acho que é isso mesmo, Matheus, porque é isso, né? Acho que qualquer migrante, né, pensando nessa questão das migrações, qualquer migração ela vai ter essas repercussões desse lugar do esquisito, porque assim, pensando nas próprias migrações internas, né, sei lá, um nordestino que vem lá do Nordeste aqui para São Paulo, também passa por essa questão, né, da aculturação a essa nova realidade, porque assim, o migrante ele vai perder todas as suas fontes de referência, né? Que seja a arquitetura local, que seja a língua, que seja um modo de viver no dia a dia, alimentação, tudo isso, né? Então, isso vai criando uma necessidade daquela pessoa se adaptar. E assim, quando a gente estuda essas questões, né, interculturais, o que a gente vai vendo é que esses processos de aculturação, eles não são imediatos. Então, o indivíduo que migra, não é ele que vai conseguir fazer o processo dele. Isso é transgeracional, né? A gente ainda está fazendo, né, esse processo de aculturação e quanto mais as gerações vão se afastando do ponto de origem, pior, porque vai tudo sendo jogado lá para o inconsciente, né? E vai virando uma outra coisa diferente do que os nossos avós, por exemplo, tinham, né? Em termos de referências. Bom, a gente está finalizando, né, aqui o podcast e eu queria ouvir um pouquinho de vocês duas, da Beth e da Érica. Quais são as considerações finais? Né, o que vocês acharam desse bate-papo? Alguma consideração? Fiquem à vontade. Eu queria agradecer, né? Acho que foi um momento bem gostoso, assim, poder conversar com vocês um pouco sobre isso. E acho que vem um pouco de encontro ao que a gente estava falando, né? Acho que eu sinto um pouco de falta, eu já conversei com a Beth, né? Acho que é mútuo aí, de material, de espaço que a gente possa discutir essas questões, né? Acho que poder vir aqui e falar um pouco sobre isso, acho que foi bem proveitoso. Sim. Que eu acho que é isso, a gente precisa talvez então, já que não existe, né, a clínica amarela, talvez caiba a gente fazer isso, de alguma maneira, fazer essa construção, né, dessa clínica como assim, tipo, não só, né, sei lá, eu tô lá sozinha no meu consultório atendendo as pessoas e eu vou me instrumentalizar. Eu acho que não, acho que a gente pode, sabe, abrir espaços de conversa, né, para a gente poder estar, né, compartilhando disso tudo, porque
como eu falei, material tem, não tem psicologia analítica, não tem muita. Tem uma pessoa ou outra que escreveu aqui ou acolá, mas em termos de material, falando sobre essas questões, né, migratórias, adaptação, né, aculturação, etc., tem um monte de material, mas que a gente precisa, talvez, olhar para o, né, pro nosso referencial, né? Então é isso. E é um processo mesmo, né? É um processo. Como vocês falaram, é um processo. E tanto do profissional que vai estar atendendo, como de quem também vai estar ali como, né, o paciente, o cliente, como for. Alguma consideração, Matheus? Eu adorei essa conversa. Eu acho também. que é um ponto, a gente partiu de um ponto que dá super pra abrir e ir aprofundando, né? E eu acho que continuar esse movimento, eu acho que o que a Beth falou foi sensacional. A gente tem que, se não tem, a gente vai iniciar. Ou se a gente, porque se a gente não iniciar, como que vai ter, né? Acho que essa preocupação, essa sensibilidade, a palavra sensibilidade, acho que tá permeando o episódio de hoje. Sensibilidade, ela é fundamental pra gente fazer um trabalho com a gente mesmo, com os próximos, né? É um trabalho, assim, de intergeracional, né? Pra mim, pro próximo, pros que não estão mais aqui, né? Eu acho que permeia, né? Vai costurando o processo histórico do ser humano, tanto psíquico quanto corpóreo, de uma forma fundamental. Então, quero super agradecer a Beth por ter vindo aqui. Agradeço. Ter trazido pra gente esses livros, essas super referências, esses nomes incríveis. Também quero agradecer a Érica por ter contribuído e ter falado pra gente um pouco sobre o ponto de vista dela. Quero convidar você que está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, que deixe seu joinha aqui, salve esse episódio, compartilhe com pessoas que você conheça, que se interessam pelo tema. Se inscreva também no canal. Acompanhe o Instituto Freedom nas redes sociais. Nós temos ali o Instagram, o LinkedIn. Conversa com a gente. Essa conversa não termina aqui. Deixe seu comentário que a gente vai ler, vai responder. E também deixe aqui a sugestão de um próximo tema, seja dentro da clínica nipo brasileira ou seja algum outro tema dentro da psicologia analítica. A gente vai estar super interessado em saber o que você quer saber. Muito obrigado. Até a próxima.